Qual é a força resultante no módulo e orientação da força resultante sobre cada fio da figura? Força sobre o fio de 1 metro, certo? Então, vamos lá. A ideia é a seguinte, bom, cada fio desse gera campo magnético em todos os pontos do espaço. O campo magnético gerado por esse fio, se você coloca um outro fio na região do campo magnético gerado por cada um deles, você vai ter a interação da corrente que passa pelo segundo fio com o campo gerado pelo primeiro. No nosso caso, nós temos 3 fios. Então, por exemplo, sobre o fio 1, a gente tem a ação do campo magnético do fio 2 e tem a ação do campo magnético gerado pelo fio 3. Tá? E o campo magnético gerado por um fio infinito, se eu colocar, por exemplo, um fio aqui perpendicular ao papel, a gente sabe que ele gera um campo magnético de tal forma que suas linhas de campo são circulares em torno dele. E se, por exemplo, a minha corrente que passa por esse fio que eu acabei de descrever for para fora do papel, ele gera um campo magnético no sentido anti-horário. E esse campo magnético no sentido anti-horário vai me dar um campo, por exemplo, nesse ponto para cima e nesse ponto para baixo. Certo? Então o campo magnético gerado por ele faz um círculo em torno dele. Essa é uma informação importante. A segunda informação importante é o módulo do campo. O módulo do campo a gente já fez, a gente já calculou no exercício 18. Se você der um pulo lá, dá uma olhada, tem a solução de como é que você descobre que o módulo do campo gerado por um fio infinito é, na verdade, μ0i sobre 2πr. Bem, e a gente vai exatamente utilizar essas duas informações para saber como é que é a interação de cada fio com relação ao outro e qual é o valor dessa interação. Então, por exemplo, sobre o fio 1, nós temos a ação do campo magnético gerado pelo fio 2, e o campo magnético gerado pelo fio 2, ele é perpendicular a ele para dentro do papel, certo? O campo do fio 2 na região do fio 1. O campo do fio 3 na região do fio 1, pelo contrário, pelo sentido da corrente, ele é para fora. Se o campo é perpendicular a ele para fora, os dois agem sobre o fio 1 em sentidos opostos, o campo total é a subtração deles. Mas tem um detalhe, o campo é inversamente proporcional à distância, e a distância do fio 2 é menor do que a distância do fio 3. Consequentemente, o campo do fio 2 vai ser maior que o campo do fio 3, e a soma dos dois vai me dar, na verdade, um campo resultante no sentido do campo do fio 2, isso é, para dentro do papel. E esse campo é que vai interagir com o fio. Então vamos primeiro calcular o campo total que o fio 1 sofre na ação do fio 2 e fio 3. Então o campo sobre o fio 1 vai ser μ0i sobre 2π R2, chamar de R2 a distância do fio 2 para o fio 1, e a menos μ0i sobre 2π R3, onde R3 é a distância do fio 3 do fio 1. Ok? Bom, e essa conta é simples de fazer. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente, que é 10, dividido por 2π, vezes 1 sobre a distância do fio 2 ao fio 1, que é 2 centímetros, 2 vezes 10 a menos 2, menos 1 sobre a distância do fio 3 ao fio 1, que é 4 centímetros, 4 vezes 10 a menos 2. Muito bem, 4π com 2π fica 2 em cima, aqui meio menos 1/4 dá 1/4, 2 em cima com 4 embaixo, isso dá meio. Meio, 10 a menos 2, 10 a menos 7, 10 a menos 2 dá 10 a menos 5, vezes 10 dá 10 a menos 4. Certo? Meio vezes 10 a menos 4, isso é 5 vezes 10 a menos 3 Tesla, é o campo gerado pelos dois fios sobre o fio 1. Certo? Bom, e a força? A força é a força de Lorentz. Isso é a força, na verdade, IL vetor B.
A sua direção e sentido a gente pode determinar diretamente pelo produto vetorial. L é o vetor de deslocamento das cargas, isso é no sentido do movimento das cargas, no sentido da corrente. E B, a gente já determinou, ele é perpendicular ao papel e para dentro. Então L vetor B tem que ser um vetor perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Perpendicular aos dois, então ele está na direção vertical, no vertical do papel, né? E o L vetor B me dá, na verdade, um vetor para cima. Então nossa força vai estar nesse sentido. Isso é o fio 1, ele é jogado para fora do conjunto. Bom, e o módulo da força? O módulo da força, a gente sabe que, no caso do problema, o nosso fio e o campo magnético são perpendiculares. Então, se a direção do fio, que é a direção do deslocamento das cargas, e o campo magnético são perpendiculares, então isso implica que o módulo da força é simplesmente I LB, onde I é a corrente do fio 1, que é quem interage com o campo magnético. A gente estabeleceu o nosso comprimento do fio, pelo qual a gente vai calcular a força, em 1 metro, e a nossa corrente é 10 amperes, vezes o campo, 5 vezes 10, no caso, a menos 3 Tesla. Isso nos dá uma força igual a 1 metro de fio, 5 vezes 10 a menos 2 newtons. Então essa é a força que os dois fios fazem sobre o fio 2 e o fio 3 fazem sobre o fio 1. Bom, se a gente for analisar a força sobre o fio 2, basicamente tudo que eu expliquei é do mesmo jeito. A única diferença é que, no caso, o fio 1 gera um campo magnético sobre o fio 2 para dentro. Então, o campo magnético do fio 1 é para dentro. E o campo magnético do fio 3 é para fora. Então, novamente, o campo magnético total é a subtração dos dois. Só que agora é um pouco diferente. Por quê? Porque como o módulo do campo depende da distância, a distância entre o fio 1 e o fio 2 é igual à distância entre o fio 2 e o fio 3. Consequentemente, o campo magnético gerado pelo fio 1 sobre o fio 2 é igual ao campo magnético gerado pelo fio 3 sobre o fio 2. Se esses campos são iguais, então, e estão em sentidos opostos, então o campo total, no caso do fio 2, né, aqui a gente está analisando o fio 1, então no caso do fio 2, o campo magnético vai ser o campo magnético do fio 1 menos o campo magnético menos o campo magnético do fio 3, e isso dá zero. Consequentemente, a nossa força é igual a zero. Bom, no caso do fio 3, no caso do fio 3, você vai perceber o seguinte, que a situação do fio 3 é exatamente simétrica ao fio 1. Os dois têm uma corrente no mesmo sentido e o fio 2 tem corrente no sentido contrário. O campo magnético gerado pelo fio 1 sobre o fio 3 é perpendicular ao papel e para baixo. E o campo magnético gerado pelo fio 2 sobre o fio 3 é perpendicular ao papel e para cima. Então o campo total é a subtração, mas o campo do fio 2 é maior que o campo do fio 1, por quê? Porque a distância é menor. Então a distância é menor e o campo, consequentemente, é maior. E só que o campo total agora está para cima e não para baixo, como no caso do fio 1. Então, como vai estar para cima, o campo vai estar para cima, você inverteu o sentido do campo, você inverte o sentido da força. Mas as distâncias e os valores das correntes são os mesmos. Então, a gente de cara pode dizer que o campo magnético gerado sobre o fio 3 tem o mesmo módulo do campo magnético gerado pelo fio 1, só que em sentido contrário. Consequentemente, a força sobre o fio 3 tem o mesmo valor que a força do fio 2, só que no sentido contrário, porque a corrente está no mesmo sentido. Então a força sobre o fio 3 também vai estar jogando o fio 3 para fora do conjunto.
E, é claro, agora o campo sobre o fio 3 vai ser 5 vezes 10 a menos 3 Tesla para fora do papel. Consequentemente, a nossa força vai ser 5 vezes 10 a menos 2 newtons no vertical e para baixo, do jeito que está na figura. É isso.